Olá, seja bem-vindo ao Lead da Memória, um programa produzido pelo Newslink TV. O Lead da Memória busca um resgate do conhecimento e da vivência jornalística cearense. Por meio das histórias de vida dos jornalistas convidados, é feito um comparativo entre as realidades vivenciadas e a fase atual da profissão e dos veículos de comunicação. Eu sou Victor Frota, aluno do 8º semestre do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Neste episódio, convidamos o jornalista Paulo Ernesto Serpa. Como profissional, trabalhou nos jornais do Povo e Diário do Nordeste como repórter nas editorias de cidade, política e economia. Foi repórter da TV Verdes Mares e atuou como correspondente do jornal O Globo, no Ceará. Foi professor dos cursos de jornalismo da Universidade 7 de Setembro e FANOR. Coordenou o curso de Publicidade e Propaganda do Centro de Ensino Superior do Ceará, coordenou o curso de especialização em assessoria de comunicação na Unifor e também integrou a equipe de implementação da TV Unifor. Atuou como assessor e gerente de comunicação social do Detran Ceará e foi gerente do núcleo de exames de habilitação, sendo responsável pela implementação do serviço de credenciamento de clínicas médicas e psicologia. Atualmente é aposentado pelo INSS. Confira agora a entrevista feita por Yasmin Boiadian com o Paulo Ernesto Serpa. Paulo, seja muito bem-vindo ao Lead da Memória. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Então, eu também me sinto muito agradecido por vocês terem me convidado aqui onde eu estudei e onde eu fui professor. Aqui eu gosto muito daqui da Unifor. Certo. E Paulo, quando iniciou a graduação de jornalismo na UFC pela tarde, o senhor também estudava administração no período noturno aqui na Unifor. Por 3 semestres fez os 2 cursos simultaneamente até deixar a administração. Como ocorreu a escolha pelo jornalismo? Bem, a escolha foi porque eu fiz estágio na área de comunicação, então, logo depois do jornalismo, né, de redação, eu me identifiquei logo com a área e não tive nenhuma dúvida, né, em escolher o jornalismo e seguir em frente com ele como eu segui. Certo. E o senhor fez parte de uma família de comunicadores. Seu irmão, o jornalista Egídio Serpa, colunista do Diário do Nordeste, foi uma grande referência para o senhor. O fato dele ter seguido o jornalismo ajudou a fortalecer a vocação? Sim, ele foi uma referência, inclusive, pelo que eu sei escrever, eu aprendi com ele, assim, claro que nos cursos que eu fiz, mas eu digo assim, a forma como ele escrevia o texto jornalístico e a forma como ele observava, né, anotava pouco e no dia seguinte estava o texto enorme, eu ficava assim admirado, né, e hoje eu consigo fazer isso. Na linha do tempo, pode falar um pouco sobre o início da sua carreira e como foi ser estagiário de cidades no jornal Meio Dia? Pronto, foi muito empolgante e gratificante porque era um jornal feito... esse jornal teve uma duração efêmera, mas era um jornal que... É claro que ele teve um objetivo político, porque o dono queria ser... o dono desse jornal queria ser candidato, mas ele acabou não sendo. Mas foi uma escola muito boa, tanto para mim como para os colegas meus que faziam jornalismo também na época. Inclusive a professora Beth Jaguarebe de cinema, que é daqui da Unifor, ela também estagiou lá nessa época. E foi uma coisa muito gratificante por isso, porque a gente aprendeu no dia a dia, né, fazendo reportagem, aprendendo, quer dizer, errando e aprendendo, né, e vendo a questão da fotografia, a questão da entrevista, de percorrer a pauta. E foi uma oportunidade que eu tive que abriu os caminhos, abriu os horizontes, né? Que foi, e eu aproveitei bem isso.
E para o senhor, o que mais mudou no jornalismo agora, para o jornalismo quando você começou? O jornalismo, ele teve, ao longo, né, da sua história, teve várias fases, né? E é claro que ele foi se aperfeiçoando, né? Aqui mesmo no Brasil, né, e até acho que em outros países também, havia essa questão do poder da imprensa, né, do poder dos meios de comunicação, das empresas de comunicação, e um poder muito grande, né, que diziam até, né, se falava do quarto poder, né, que é o executivo, legislativo, judiciário e a imprensa. Então, assim, hoje ainda tem esse poder, mas uma coisa que eu constato é que o jornalismo, né, a profissão de jornalista, não tem um conselho federal como tem os advogados, os engenheiros, os médicos, os enfermeiros, até despachante de documento de trânsito tem, né? Tem também corretor de imóveis, quer dizer, são profissões dignas, e o jornalismo não tem. Quer dizer, isso é um objeto a ser estudado, mas assim, pelas evidências, né, que existem atualmente, naquela época e atualmente, e mais por conta da decisão que foi feita, justamente porque as empresas de comunicação, elas querem ter o gerenciamento sobre o jornalista, né, sobre o profissional. E um conselho, ele existe para gerenciar, para fiscalizar. Uma coisa que me vem na cabeça muito, assim, muito emblemático, isso eu estou falando de jornalismo, né? Sim. Porque o jornalismo hoje podia estar numa situação bem mais, assim... Bem mais normal, né? Avançado ou até, né? Por conta dessa questão que nós somos vinculados às empresas, as empresas têm uma ingerência muito grande sobre a profissão do jornalista, porque é a única profissão que não tem um conselho, né? Se você, assim, dessas profissões mesmo que se destacam, não tem. Mas por quê? Né? Aí é uma questão, né, a ser estudada. E uma coisa assim, voltando ao que eu queria dizer, em 2003, quando o governo de então mandou um projeto para o Congresso, porque todo o Conselho, ele é uma autarquia federal. Sim. E o Conselho Federal de Jornalismo também ia ser diferente. Então, os conselhos são feitos a partir de um projeto de lei que o governo federal envia para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional aprecia e vota e aprova ou rejeita. Mas de todos os conselhos que foram enviados, o único que foi rejeitado, foi arquivado, foi o de jornalismo. Os outros foram aprovados. Inclusive, o Conselho de Arquitetura, que era vinculado à engenharia, quer dizer, esse conselho nasceu, né, que já faz algum tempo, mas nasceu também desse mesmo modelo. E aí, voltando em 2003, as manchetes dos jornais e da imprensa toda falaram assim: governo envia projeto para o Congresso para censurar a imprensa. Quer dizer, aí o porquê? Porque tinha lá no projeto, conforme também todos os conselhos, era fiscalizar a profissão, para impedir que a profissão fosse aviltada por algum profissional, né? Que esse profissional fosse fazer alguma coisa que a profissão não permitia, né? Como tem médico, né? Como tem advogado, como tem engenheiro. Então, assim, todas as profissões. E, infelizmente, a polêmica toda girou em torno disso, e o que foi vendido para a sociedade, quer dizer, a ideia que se passou para a sociedade, era que era uma iniciativa do governo para censurar a imprensa, que na verdade não era, né? Certo. E assim, eu vejo que o jornalismo hoje, em função, atualmente, né, nesse ano de 2026 que nós estamos, né, está muito forte essa questão da fake news, né, e o jornalismo ele está assim concorrendo com isso. Um combate direto. Um combate direto, quer dizer, tem um jornalismo que em teoria é para falar a verdade dos fatos, porque não existe outra verdade. Por exemplo, a verdade dos fatos é uma só. Se aconteceu um acidente, aquele acidente aconteceu e pronto, não é mentira.
Agora, aí tem as versões, né, que aí muita gente inventa e hoje a gente vê, assim, descaradamente, personalidades, né, de vários setores afirmam coisas que a gente sabe que não existem e afirmam como se existisse. É um negócio muito sério. Então, aí vem a questão mesmo do caráter, né, do comportamento humano, que a questão da ética, né, que está tudo do avesso. Quer dizer, a filosofia, né, o estudo da filosofia tem que agir fortemente na sociedade, não só brasileira, mas mundial, porque as coisas estão muito deturpadas, né? Sim. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o segundo bloco. Retornamos agora com o Lead da Memória. Neste episódio, contamos com a presença do jornalista Paulo Ernesto Serpa. Neste segundo bloco, vamos conversar sobre a carreira docente de Paulo Ernesto. Paulo, o que lhe fez largar as redações, ou então trocar, para se tornar professor? Já estava nos seus planos? Isso foi até uma surpresa para mim, porque surgiu uma oportunidade na Unifor, de uma seleção, né, e eu participei porque é um desafio, né, a gente buscar essa carreira de docente, e na área de jornalismo que a gente conhece, que trabalha, e foi um tempo muito bom, um tempo de aprendizado também, né? Até mesmo esse slogan da Unifor, que é ensinando e aprendendo, e a gente ensina aprendendo também. Então, foi uma coisa fantástica, foi uma coisa muito gratificante, né, na minha vida. E foi ótimo, né, enquanto durou, né? Aí, como tudo na vida, né? Tem começo, meio e fim. Mas foi um tempo de muito aprendizado, de muito estudo, de muito conhecimento, e é uma coisa muito prazerosa. E quando professor, o senhor coordenou a especialização em assessoria de comunicação na Unifor. Quais foram os desafios que enfrentou durante o cargo? Foi um desafio também interessante, porque era uma nova etapa, né, do estudo acadêmico na universidade, na Unifor, e o curso de especialização ele entrou na oferta, né, da Unifor por conta da procura e por conta também que havia mercado, né? E eu tive a grata, né, a oportunidade também de chamar aqui para compor a grade de professores, um profissional que atuava no eixo Rio-São Paulo, que hoje, inclusive, ele era o Jorge, esqueci o sobrenome dele, mas foi muito bom porque ele deu um up, né, muito bom para o curso. E tinham também outros profissionais também daqui, muito competentes também. E foi assim um desafio porque a coordenação era esse trabalho de ligar para o professor, confirmar com o professor, ver a questão da grade curricular, das disciplinas, né, e com os estudantes também. Então, assim, foi um desafio porque que faz parte, né, da carreira do professor, não só dentro da sala de aula, mas também na parte de gestão, né, de gerir um curso como esse, Sim. que é de um nível mais acima e que onde havia também uma outra coordenação, um outro grupo de professores oferecendo também outros cursos. E a gente aprendia muito com isso porque havia uma interação, né, com outras áreas. Inclusive, teve um curso que foi oferecido na época até na área de petróleo, que era um professor muito bom que tinha aqui na Unifor, que ele também, quer dizer, a gente interagiu, né, com todos esses profissionais e que abre, né, a cabeça da gente também para o conhecimento. E assim, uma coisa que a gente constata é que quanto mais estuda, mais a gente vê que precisa estudar e aprender, né? E aí vem aquela questão que eu só sei de que nada sei, porque a gente tem que estudar sempre, né? Sim. Permanentemente.
E o senhor integrou também a equipe de implementação da TV Unifor, que teve algum projeto que foi desenvolvido pelos estudantes que chamou a sua atenção? Sim, a gente fez trabalhos, inclusive, dentro da sala de aula e utilizando, no caso, né, pegando aqui profissionais que hoje atuam nos meios de comunicação, pegando um exemplo assim bem visível, que é o Luiz Esteves, né, que foi apresentador lá da TV Verdes Mares, hoje está na TV Cidade, mas é um profissional, né, eclético, um cara muito expansivo, que tem uma habilidade muito grande na comunicação. Sim. E tem o próprio apresentador hoje lá da Verdes Mares, que é o Leal Filho, né, que também foi da TV Unifor. Então, assim, foi uma forma, foi uma maneira que a Unifor buscou oferecer aos seus alunos, né, a oportunidade dali mesmo se projetarem profissionalmente. E foi assim era uma atividade que, por exemplo, o outro, Marco Aurélio Cabral, que ele foi também apresentador na TV Verdes Mares, depois foi porta-voz do governo Cid, e hoje ele tem uma empresa de comunicação, né, engaja com outros profissionais, que o cara está aí despontando, quer dizer, é toda uma oportunidade que é dada, né, a cada um que passa por aqui, e que cada um, né, mostra a sua característica, a sua garra, a sua habilidade e os seus méritos, né, porque as pessoas, né, vêm, e aí se agarram aquilo e são competentes no que fazem, e graças a uma oportunidade que a universidade ofereceu ao aluno, né, no caso aqui a TV Unifor, e essa parte aqui isso que você está fazendo também, é uma oportunidade que você está tendo, né, para quando no futuro você tiver uma oportunidade também, e hoje, né, a questão do vídeo, ela está muito... todo mundo hoje, né, assim... Todo mundo assiste vídeo. A vídeo e faz também, né? Sim. Porque é uma forma, é claro que aí existe os excessos, né, que a gente tem que deixar de lado, a questão do exibicionismo e tal, dessas coisas que eu acho que não é bom para ninguém, né? Nem para nós seres humanos. Mas, assim, em termos profissionais, é muito bom porque a gente se comunica, a gente informa ou avisa, informa as pessoas sobre aquele produto, uma atividade ou uma ideia, né, que vem para o debate, e o debate sempre é bom, porque é com o debate que a gente amplia as ideias e se acostuma a conviver com o contraditório, né? Porque a gente não pode achar que a gente é dono da verdade, a gente tem que respeitar a ideia do outro também, embora alguns, né, a gente tem que experimentar, e às vezes essas ideias são boas e às vezes não são, né? Se experimentando. Cada um com a sua ideia, né? Exatamente. E, Paulo, fazendo um link com essa pergunta, qual foi a maior mudança que você percebeu ao longo dos anos com os jornalistas, com a formação deles? Assim, o jornalista, ele tem hoje, atualmente, né, o profissional que as empresas ou os veículos de comunicação, ou mesmo as redes sociais, é um profissional que seja ágil, ou que tenha a mente aberta, que fale outra língua, né, que tenha uma visão de mundo legal, que tenha respeite o outro, né? Porque essa questão de respeitar o outro é muito interessante, porque você não pode, assim, tratar a outra pessoa agredindo, né? Você tem que ter a questão do humor, que é muito, muito bom também, você tá... E a gente vê muito isso em programas de entrevistas, né, feito por profissionais, né, profissionais da área de comunicação, e a gente aprende muito com a entrevista, né, a forma como os profissionais perguntam, e a gente vê muita gente boa, jovem, né, jovem como você, e como jovens que hoje estão na TV, hoje nas emissoras comerciais, a gente vê também nas redes sociais, muita gente boa, muita gente com conteúdo, e o público está exigindo isso.
né, que esse profissional seja comprometido com a profissão, que ele estude, né, que ele saiba ler a literatura que está aí, porque às vezes hoje, por conta das redes sociais, aí você quase não lê a questão por exemplo, aqui a revista impressa quase não tem, mas existe, né, coisas impressas que tem um conteúdo muito grande, e é claro também que todo o conteúdo também está lá no digital, que você pode ler, pegar uma tela e ler, e beber daquele ensinamento para poder você ter uma base, né, uma base fundamentada em teoria, na literatura, e você enriquecer o debate, né, saber fazer a pergunta e, ao mesmo tempo, contextualizar com a resposta que o entrevistado deu. E assim, então eu vejo isso, que no jornalismo hoje, apesar, né, da forma como é uma rapidez muito grande, porque assim, o jornalismo tem o jornal impresso, que muitos acabou, mas ainda alguns existem, a rádio, que disseram que ia acabar, mas não acaba, a TV também não acaba, e entraram as redes sociais, que, quer dizer, tudo isso se conecta, exatamente. E a gente vê que, por exemplo, é claro que os acontecimentos no mundo todo, você sabe na hora ali, né? Sim. Aí se você não, para pegar um jornal de amanhã, quer dizer, a notícia de ontem, né? Quer dizer, aí você quase não... porque o impresso ele não está ali na mesma hora, a não ser que seja o digital, que você vê, aconteceu, tá ali. E é isso, o mundo hoje, né, exige, né, essa agilidade e exige que a gente esteja conectado e ao mesmo tempo transmitindo, né, para a sociedade o que está se passando no mundo. Tudo em tempo real, né? Seguimos com mais um intervalo e daqui a pouco voltamos com o terceiro e último bloco. Retornamos a conversar com o jornalista Paulo Ernesto Serpa, nosso convidado do Lide da Memória. Paulo, agora vamos falar um pouco sobre alguns acontecimentos. O senhor trabalhou como correspondente do jornal O Globo aqui no Ceará. Como era ter a responsabilidade de fazer matérias locais para o nacional e quais eram os diferenciais para as elaborações dessas matérias? Bem, foi uma outra oportunidade muito gratificante, porque como correspondente a gente fala de tudo, né? Inclusive de esportes. É uma área que eu não tinha uma habilidade, mas eu conversava com o colega da redação e ele me explicava essa questão, né, de como é que foi o jogo e tal, e eu fazia. E é claro que aí a gente oferecia pauta diariamente, e na época era o Telex, né? Era o Telex que você se comunicava, e enviava o texto também, você gravava a fita pelo Telex, né? Aí depois de gravar a fita, botava a fita ia e era transmitido com a fita ali, com a velocidade da fita, né? Lá para a redação, lá no Rio. E foi uma oportunidade muito boa, porque eu tinha um vínculo com a sucursal do Globo no Recife. E a redação era lá de profissionais lá do Recife, e era uma turma muito boa, né? Sempre é interessante assim, quando a gente começa a se relacionar com profissionais de outras cidades, outros estados, e a gente vê, né, a capacidade dessas pessoas, e a gente interage e ganha amigos e conhece também a cidade, né, e conhece aspectos de comportamento, né, das pessoas que moram fora do estado que a gente nasce. Pois bem, então, aí na área política, né, oferecia muita pauta sobre a área política, né, porque eu fiquei no Jornal Globo de 81 até 88. Inclusive foi nessa época que vinha a questão das eleições, né, vinha a questão da redemocratização. Então veio muita coisa assim que a gente eram esses assuntos: a política, esporte, economia e a parte urbana da cidade, né, ecológica da praia.
Eu lembro que eu fiz, como correspondente, eu fui para fazer uma reportagem em Jericoacoara e também em Canoa Quebrada. Quer dizer, eu fiz uma reportagem dessas duas praias, que naquela época eram muito, ainda não eram tão faladas como hoje, mas estavam despontando naquela época, e eu fiz falando dessas duas praias que estavam começando a ter uma atração de turistas de outros países até, né? Não só do Brasil. E eu mesmo pegava o carro, eu fui dirigindo até Jericoacoara, depois fui até Canoa Quebrada, que é mais perto aqui. E assim, a gente aprende, né, com esse trabalho, porque a gente se desloca, né, para cidades. A minha questão houve seca também nesse período. E é isso, a gente tem, abre-se um leque muito grande para você tratar de vários assuntos e estudar e ler e escrever sobre aquele assunto, e isso é fantástico. É incrível, né? E me conta um pouco como é que foi sua experiência como assessor e gerente do Detran. E quais foram os principais desafios da comunicação com o serviço público? O serviço público tem as peculiaridades porque a gente constata que ali o servidor público é para servir o público, né? Sim. E o meu propósito era esse, como assessor de comunicação, e é claro que eu estava assessor de comunicação para obter as informações do órgão e transmitir para o público. E eu tinha uma preocupação muito grande em fazer com que o público, né, fosse bem atendido, né, conforme ao compromisso que o servidor público... Eu também era servidor público, mesmo como assessor também tinha essa função, esse compromisso, né, de também servir o público. E eu fazia isso sem me queixar, né, porque fazia parte da minha obrigação. E eu fazia isso com muito zelo e com muita satisfação, porque a missão era essa. E é claro que no caso do jornalismo, sempre que a imprensa busca sempre aquele lado ou mais negativo, mas eu falava sempre com o gestor, no sentido de atender, né, os meios de comunicação, porque aquela procura do meio de comunicação significava que a notícia ia sair. E a notícia saindo tinha que ter a versão, né, do órgão. Sim. E o órgão ficar sem dizer nada e era ruim, porque não dizer por que está com medo de alguma coisa. Então, assim, eu sempre trabalhava isso. Trabalhava no sentido de fazer com que, se havia alguma denúncia sobre o órgão, né, porque é órgão público sempre tem, né? E no caso do Detran, ali para mim foi uma escola, porque eu aprendi muito a trabalhar com contraditório. Porque havia também a questão interna, né? Porque na época que eu estive lá, foram deflagradas algumas greves lá com os servidores. Quer dizer, eu era assessor do órgão e não assessor do sindicato, que era dos servidores. Quer dizer, então eu tinha que dar a versão do órgão e não do sindicato. Então, assim, havia essa contradição, mas eu soube muito bem, assim, isso na minha avaliação, enfrentar isso, porque havia também, por parte, né, das pessoas que faziam greve, me viam também como uma pessoa que estava ali atrapalhando, né, as coisas, mas eu entendia que a minha função era dar informação do órgão sobre o que estava ocorrendo, né? E na versão do órgão, e não na versão dos que estavam fazendo greve. E assim, eu constatei muita coisa, né, em termos até da forma como se agiam para alcançar um objetivo, e eu via de perto como era a coisa, né? Então, assim, a minha consciência, né, dizia, puxa, isso aqui não está legal, né? E eu falava... Quer dizer, mas uma forma como eu, uma vez, disse, olha, parece que o pessoal que está fazendo greve, parece que tem, assim, uma espécie de esquizofrenia. Então, essa palavra que eu falei, porque dizia uma coisa, depois dizia outra, aí houve lá um certo... Mas eu falei com muita tranquilidade, com muita
com muita firmeza e honestidade, porque eu via isso, porque era como se fosse um jogo, né? E aí estava jogando ali, estava, né, no sentido de buscar restabelecer as coisas, né? E não partir para nenhum radicalismo, era isso. Sim. E o senhor foi repórter também de política, economia e cidades de jornais como O Povo e o Diário do Nordeste. Existe alguma cobertura nessa área que foi marcante para você? Sim, foram muitas, né? Porque eu comecei com cidades no Jornal Povo. Então, na área de cidades, tive a oportunidade de entrevistar pessoas que eram vítimas de enchentes, né? Sim. Inclusive no Janguru Sul. E fiz também reportagens interessantes com água também lá na Bica das Andréas, né? Aqui. Mas era tipo um balneário, né? Que também a água, a chuva trazia também um benefício para as pessoas, porque tinha as cachoeiras, né? E também trabalhei na área num suplemento cultural, fiz uma entrevista com o Fagner, né? Na época nos anos de 1981, né? Quer dizer, muito tempo. E depois, né, fui para a área de política, que também foi um aprendizado muito grande lá no Diário do Nordeste, aprendi a lidar com política e até hoje eu gosto dessa área porque é um assunto que mexe com todo mundo e eu gosto, né, de tratar das questões políticas até hoje. Tanto é que eu me interesso muito por isso. E também lá no Jornal Povo, né, e depois no Diário, no Jornal Povo ainda foi a questão da eleição do Tasso Gereissati, né, na primeira eleição dele, que foi assim, um marco, né, não só para a imprensa, acho que para o Estado como um todo, porque na época, que aí houve a interrupção do processo da eleição direta, né, e foi restabelecido depois, e o Tasso começou a fazer comício, não sei quantos comícios por dia, fazia comício ao meio-dia no sertão, em pleno sertão, e lá o pessoal naquele solzão e o cara fazendo comício, quer dizer, aí foi por conta disso que ele visitou o estado quase todo, que ele ganhou a eleição, ele começou quase sem nenhum ponto, né, nas pesquisas, e conseguiu com a forma como a novidade, que era ele, né, e isso foi muito marcante também para mim. E no Diário do Nordeste, eu editei um caderno de economia, que era Empresas e Negócios, que era um caderno que surgiu naquela época para falar da economia positiva, né, das empresas que estavam produzindo, quer dizer, porque antes a economia era a inflação, era só coisa ruim, era custo de vida, era desemprego e tal, e esse caderno, Empresas e Negócios, foi um caderno que mostrava a produção das empresas, como era o processo. Então foi uma coisa muito legal porque a gente falava como era aquele processo comum, como hoje fazem, né? Mas em 1988 a gente fez isso lá no Diário do Nordeste, foi até uma novidade muito grande assim né, esse caderno. E eu fui o primeiro editor desse caderno e foi assim uma coisa muito boa para mim, porque eu fui buscar também, conforme o próprio jornal queria, né, que era dar as notícias positivas da economia. Muito massa. E, Paulo, para concluir, com a experiência acumulada que o senhor tem em redação e sala de aula, que conselho ou dica o senhor poderia dar para os jovens, para mim também, e os futuros jornalistas? Bem, primeiro é o seguinte, não ter medo, sabe? A gente não deve riscar essa palavra da nossa atividade profissional, medo. Porque assim, quando você tem bons propósitos e você tem ali o conhecimento, quer dizer, para que ter medo, né? Assim, eu já passei por algumas questões na profissão, até mesmo numa atividade lá na Assembleia uma vez, um parlamentar que já falecido, eu escrevi lá uma reportagem, ele não gostou, ele me chamou lá na sala dele, fechou, aí abriu a pasta e botou uma arma em cima Maria. Assim, eu ali não tive esse medo, quer dizer, mas era uma intimidação, né? Mas assim, a gente não deve ter medo, principalmente porque hoje, né, tudo tem câmera, quer dizer, nada se faz escondido.
E primeiro porque o medo influencia negativamente uma atividade que a gente possa exercer. E o medo no jornalismo, quer dizer, a gente tem que ter os cuidados, né? A gente ser prudente, mas não ser assim afoito, mas não ter medo, né? Não ter medo. E segundo, ler, né? Ler e aprender outra língua. E o inglês é o básico, né? Assim, porque hoje está tudo conectado, né? Não é só no Brasil, é com o mundo todo. E se a gente, o profissional que começa desde cedo a aprender a falar outra língua, então já tem uma vantagem muito grande. E ler, né? E ler porque ler tudo. A literatura hoje, você até lê os clássicos da literatura, que você tem que conhecer a história do Brasil, conhecer a história do Ceará, conhecer a história do local onde você está, né? Para poder... E sempre que for fazer alguma entrevista, ler sobre aquele assunto, buscar números. Sim. Trabalhar com números é uma coisa que é obrigatória para o jornalismo, né? Não é só você... tudo bem, um texto bem escrito, né? Para poder você contar uma história com começo, meio e fim, e com a linguagem fácil, né? de alguém que está lendo, ou que está lendo na tela, ou está ouvindo, né? Também ter o conhecimento fácil para poder, com a informação que você der, ele processar e refletir sobre aquilo. Então é isso, pessoal, vocês também serem disciplinados, né? Uma coisa que é muito importante na vida de qualquer profissional é ter a disciplina. Porque a disciplina faz com que a gente seja um bom profissional. Quer dizer, aí vem a questão da disciplina, aí vem a questão do caráter, né? Porque aí eu sei que isso são questões subjetivas, mas que a gente tem que saber respeitar o outro, né? E fazer aquilo com honestidade e fazer aquilo como fazer bem feito, né? Você tem que fazer bem feito. Um bom profissional é aquele que faz bem feito, que vai fazer, seja o vendedor de pipoca, seja o jardineiro, seja o pintor, né? Seja o cinegrafista, seja um operador de som, quer dizer, fazendo tudo bem feito, e você será um grande profissional e vai ser feliz na vida, né? É isso. Com certeza. E, Paulo, agradecemos mais uma vez pela sua presença. Muito obrigada por toda essa entrevista. Eu também agradeço demais por essa oportunidade e parabenizar vocês pelo que eu já vi aqui, né? Como essa estrutura está legal, como vocês têm... é ótimo porque a gente vê que as coisas avançam e melhoram, né? E o que eu vi aqui, vi muita coisa boa, e eu acredito que o tempo vai sempre ser assim, vai melhorar mais ainda. E parabéns a vocês. Obrigada. Terminamos por aqui a nossa conversa do Lead da Memória do Newslink TV. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!